Irmãos, podem sentar e vamos falar do preço da liderança espiritual. O preço da liderança espiritual. A Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz: Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E, pulando para o versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém. Diga comigo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Escreva, irmão, aí o significado da liderança espiritual. Temos que acabar esta noite, irmãos, a falar com seriedade sobre isto e assegurarmos de entender o significado que isto tem, irmãos, a nossa liderança. E novamente, irmãos, um parágrafo destes é uma lição inteira, mas apenas é um resumo aqui do que significa liderança. Liderança é influência. Quem pode sublinhar aí? Eu vou sublinhar também aqui. O que é liderança, irmãos? Influência. Ou seja, a capacidade de uma pessoa influenciar outros a seguir. Que dice a Bíblia, hermanos, que a gente seguia a Jesus de buena gana. Que tremendo líder, ¿no? Wow. ¿Cuántos en esta noche quieren un liderazgo a la manera de Jesús? Que la gente diga, vamos donde Sonia. Que la gente diga, vamos donde Ruth. Yo quiero seguir a Maxi. Wow. Liderazgo. E liderança espiritual, aqui acrescentamos um adjetivo, como o termo próprio expressa, é uma combinação de qualidades naturais e espirituais. Se somarmos liderança com espiritualidade, nós temos liderança espiritual. Estas qualidades são mais eficazes quando são empregadas no serviço a Deus e para a sua glória. Como líderes cristãos, irmãos, nós podemos guiar os outros só até o ponto do caminho que nós próprios percorremos. Só assinalar o caminho não é suficiente. Por aí anda uma imagem na internet que diz que isso hace um jefe. O jefe diz, tienen que ir para allá, pero él no sale, ¿verdad?, de su oficina. Eso no es liderazgo. Un jefe da órdenes, ¿verdad? Vayan allá. Pero un líder va adelante, ejemplificando, modelando, como dicen los americanos. Então, irmãos, se não estamos a andar, então ninguém pode seguir-nos, não guiamos ninguém. O que é então liderança? O que significa? Influência, por meio do exemplo. Na liderança cristã, irmãos, paga-se um alto preço. Sempre me lembro, irmão, de uma conversa que tive com um irmão da Colômbia, porque ele queria ser ministro, mas eu descobri, irmãos, que ele não queria pagar o preço, e foi triste para mim. Eu viajei para estar com ele, para falar com ele, para convencê-lo, irmão, tens que estudar no colégio bíblico, irmão, tens que ir aos congressos, porque eu via nele muito potencial, mas nunca consegui, irmãos, que ele fizesse sequer uma viagem, porque não queria gastar dinheiro, não queria investir, o que a Isabel falava hoje. Sempre existiu gente assim, irmãos, e sempre vai existir gente assim em todas as partes, que não quer fazer qualquer esforço, quer liderança, mas não quer pagar o seu preço. Alguém diga, eu vou pagar, pastor. Quantos estão dispostos a pagar o preço da liderança, irmãos? O líder espiritual é aquele que está disposto a pagar esse preço, um preço que é maior do que as outras pessoas estão dispostas a pagar. E vamos ver 4 coisas que este preço inclui. Número 1, abnegação. Sim, abnegação, que é, em outras palavras, o que Jesus disse, negar-se a si próprio. Na senda da liderança espiritual há uma cruz e o líder deve levá-la. Deixo aí, irmãos, isso há muito para dizer aí, mas não temos tempo. Mas todos compreendemos aqui aproximadamente o que está a falar Jesus quando diz cruz? Acho que sim, né?
Número 2, o preço também inclui solidão. Solidão. Um preço que o santo deve pagar pela santidade. Capítulo 6 de João, o versículo 66. Queres procurar na tua Bíblia? Aí está. É a única referência bíblica que é 6:6 de João. Diz que já muitos não queriam andar com Jesus. E para mim não é por acaso que o 666 expressa isso. E por que não queriam continuar a andar com Jesus, irmãos? De facto, até os próprios apóstolos o deixaram. Só João ficou com Jesus até o fim. Poderíamos dizer tantas coisas, mas o que tento salientar, irmãos, é que toda liderança espiritual irá pagar em algum momento o preço da solidão. Jesus pagou, tu e eu também temos que pagar. A gente não vai querer seguir-nos muitas vezes, não vai querer estar conosco. Muitas vezes eu orei sozinho aqui no santuário às 5 da manhã, às 4 da manhã. Abri a porta, liguei as luzes e esperei, enquanto muitos dormiam. O preço da liderança, a solidão. A solidão. O cume do monte, irmãos, é solitário. A cumbre da montanha é solitária. Seguramente que muitos não querem subir aí, porque não gostam da solidão. Número 3, o custo, o preço inclui a crítica. Não há nada que elimine mais a eficácia, a capacidade e a iniciativa de um líder do que a crítica destrutiva. A crítica destrutiva, irmãos, corta como um cincel na dignidade do líder e destrói insidiosamente a sua confiança na sua capacidade de enfrentar as suas responsabilidades. El hermano obispo Andy Provencio decía: si no puedes aguantar el calor, sal de la cocina. Si no puedes aguantar que te difamen, si no puedes aguantar que te tilden de extremista o de falso maestro, sal de la cocina. Cuando yo entregué el pastorado, hermanos, en 2015 en Medellín, con la autorización del presidente Fortino en aquel entonces, porque necesitábamos atender las más de 12 obras que teníamos en Colombia en ese momento, y no lo estábamos haciendo porque el pastorado local nos absorbía mucho. Teníamos una iglesia que estaba creciendo. Llegó a publicarse, llegó a decirse que el pastor Gabriel había caído en pecado y por eso le habían quitado el pastorado. ¿Se acuerdan, hermano? Yo les confieso, hermanos, que han habido momentos en nuestra vida en que mi esposa y yo nos hemos planteado muy seriamente y hemos dicho: no necesitamos esto, pero el Señor nos ha levantado una y otra vez, nos ha vuelto a bendecir, nos ha ayudado. Nunca nos dejó de bendecir el Señor. ¿Por qué les estoy abriendo el corazón, hermanos? Tal como Jesús lo hacía con sus discípulos. Porque así como Santiago y Juan, que le pidieron al Señor, no ellos sino su mamá: Señor, que se puedan sentar mis hijos a tu izquierda y a tu derecha en tu reino. Muchas veces nosotros pedimos liderazgo, pedimos oportunidad, queremos trabajar para Dios, y eso está muy bien, pero nos tenemos que plantear este asunto, el de la crítica. Si estamos o no dispuestos a soportarla. Si no estamos, si no la vamos a poder manejar, si nos vamos a descontrolar, es mejor no agarrar un liderazgo, hermanos. Una de las peores batallas que en nuestro matrimonio hemos enfrentado hacia afuera ha sido esta de perder la confianza en nuestra propia capacidad para hacer lo que debemos hacer, asumir nuestras responsabilidades. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer es acomplejarte, es hacer que tú dejes de ver con claridad lo que es tu ministerio, lo que es tu liderazgo, lo que eres tú, el valor que tienes. E isto, irmãos, é muito antigo. A única coisa que Jesus escutou de Satanás, não uma, não duas, mas 3 vezes foi: se és o Filho de Deus, diz para essas pedras que se convertam em pão. Faz isto, faz aquilo. Porque Satanás, o que ele quer, por meio da crítica, por meio do contínuo questionamento, é que tu percas a tua identidade. E muitíssimas vezes, esta mulher corajosa que está aqui e este servidor, temos falado assim, irmão, um para o outro: não percas a tua identidade, não percas de vista o que tu és, não ouças, não prestes atenção, não permitas que isso entre no teu coração. Às vezes tem entrado, irmãos,
Mas graças a Deus, o Espírito Santo o tem tirado de aí. Nos tem dado a força para continuar adiante. A liderança espiritual tem um altíssimo custo, irmão. A rejeição também vai incluída. E o líder espiritual, não o líder popular, o líder que fala o que a gente quer ouvir, não, o líder espiritual, que fala o que Deus quer dizer, descobrirá mais tarde ou mais cedo que está a seguir o seu mestre no caminho da rejeição. Vai nas mesmas pegadas de Cristo, que foi rejeitado, irmãos, pelo mundo. O que diz a palavra que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus perguntou para João e Tiago: podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles, adolescentes ainda. João teria 14, 15. Tiago, talvez 16, 17. Nem entenderam o significado das palavras de Jesus. Disseram: podemos. E Jesus replicou: vocês vão beber do meu cálice e também vão ser batizados com este batismo. E sabem de que estava a falar Jesus? Da morte que eles iam afrontar, dos sofrimentos que eles iam afrontar. Vocês sabiam que João foi fervido numa panela de óleo, irmãos, aquecido? Juan foi hervido em azeite por predicar o Evangelho. E Santiago foi crucificado. O preço do liderazgo. Qualidades essenciais da liderança espiritual. Em outras palavras, sem isto, irmãos, não é possível servir a Jesus. São essenciais. Número 1, disciplina. Suena el despertador a las 5 de la mañana. Nadie se quiere levantar, pero la disciplina dice: tienes que levantarte. Irmãos, muitos que abandonam o ministério, vão para a página 16, têm dons suficientes, mas também têm vários aspectos importantes das suas vidas fora do controle do Espírito Santo. No nome de Jesus, fecha os teus olhos e diz para o Senhor: Senhor, ponho sob o teu controle todas as áreas da minha vida. Díselo en español si quieres. Pongo bajo tu control todas las áreas de mi vida. George Whitefield, hermanos, durante toda su vida se levantó a las 4 de la mañana y fue a dormir a las 10 de la noche. Eso hace 18 horas de trabajo diario. Se un líder, irmãos, demonstrar possuir uma forte autodisciplina, outros perceberão isso e geralmente cooperarão com as expectativas que ele lhes tem assinalado. Lembre-se, irmãos, a gente faz o que vê que fazemos, não o que nós dissemos. Visão. Não vou desenvolver visão, aí está um parágrafo, mas se queres sublinhar uma palavra, para mim importante é arriscar. Aí está no centro. Quando há visão, irmãos, quando há fé, a gente se arrisca. O que hacemos? Nos arriesgamos. Glória a Deus. Terceira qualidade essencial: sabedoria. Aleluia. Quem pede ao Senhor sabedoria neste momento? Amém. Todos necessitamos sabedoria, irmãos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se o conhecimento, irmãos, é a acumulação de factos e a inteligência, o desenvolvimento da razão, a sabedoria é o discernimento celestial. Ou seja, está muito por acima da inteligência e dos conhecimentos. A sabedoria envolve conhecer a Deus e as subtilezas do coração humano. Ou seja, ela é muito mais do que conhecimento. A sabedoria é muito necessária na liderança. Temos também a qualidade da decisão. E muitas vezes tem que ser uma decisão rápida e clara. Sim? Pode salvar uma vida, irmãos. Como uma indecisão pode acabar com uma vida. Sim. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas decididas. Glória a Deus. Aí está, irmãos, um comentário deste tema. Tem aí Hebreus 11, que não é outra coisa, irmãos, que um estudo sobre a visão e a decisão destas pessoas que tomaram decisões sábias. Vamos para a quinta qualidade essencial, que é coragem.
Glória a Deus. Quantos corajosos há aqui? Amém. Não sejam tímidos, irmãos. Quantos corajosos há aqui? Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Essa capacidade mental até chegar uma aranha, né? Ou... Aleluia. Ou a inflação econômica acaba a coragem aí. Ajuda-nos, Senhor. Pessoas que estão dispostas a enfrentar o perigo, irmãos. Pessoas que estão dispostas a enfrentar a dificuldade com firmeza, sem medo nem desânimo. Essas são pessoas corajosas. Aí temos o exemplo de Paulo, que, embora sentia medo, não permitiu que o medo o detivesse. Ele foi sempre à frente. Já falei no sábado passado da cidade de Listra, quando apedrejaram a Paulo, e ele voltou a pregar o Evangelho, né? E assim, irmãos, os discípulos também, aqui fala disso, tinham medo, estavam com as portas trancadas, não saíam por causa dos judeus e João, mas quando recebem o batismo do Espírito Santo, Atos capítulo 2, começam a pregar, a avançar, e diz Atos 4, irmãos, que tinham ousadia. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Levanta suas mãos, irmão, mais uma vez. Aleluia. E diga, Senhor, dame ousadia. Aleluia. Ou em espanhol, dame denuedo, que significa coraje, valentía. Vamos ser sinceros, irmãos. Quantos de nós temos tido medo de falar para alguém a palavra de Deus? Ei, vai pensar que sou maluco, vai rir, vai zombar de mim, se vai burlar de mim. Que não nos importa, irmão. Danos de nuevo, Senhor, para hablar tu palavra. Glória a Deus. Humildade, irmãos. O Espírito Santo está a insistir sobre este assunto. Humildade, irmãos. Como disse João Batista, irmãos, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que eu mengue, é verdade, e que Cristo cresça. Número 7, irmãos, integridade e sinceridade vão juntas, pegadas da mão. Estas duas qualidades da liderança formavam parte da lei de Deus para os israelitas. Deus quer que os seus servos mostrem um caráter transparente, franco, inocente, livre de enganos. Quem diz, ajuda-me, Senhor? Crentes sanos, irmãos, que sejamos inocentes, puros. Número 8, irmãos, humor. Eu sigo, irmãos, vários pregadores, alguns mais famosos do que outros, e eu tenho visto esta qualidade, irmãos, em todos eles. Eu tenho prestado atenção. Se eles não fazem uma piadinha ao começo, fazem a metade do sermão, pelo geral nunca fazem no final, nunca hacen uma broma no chamamento, pero en algún momento, cuando ven que la gente se les está yendo, se les está distrayendo, saben cómo articular, eles sabem como usar o humor para levar ao público a um nível, irmãos, de... Alguém que me ajude com uma palavra. Sim, de conexão, graças, hermano. Uma conexão que às vezes interrompe, irmãos. O humor é tão importante, irmãos. Vocês sabiam que Jesus tinha muito sentido do humor, irmãos? O que acontece com Cassiodoro de Reina, irmãos, é que ele traduziu a Bíblia e tirou muitas das piadas, no sentido das piadas que Jesus fazia. Mas Jesus falava de coisas até mesmo insólitas às vezes. E eu sempre estive convencido, irmãos, de que Jesus fazia a gente rir gargalhadas. Que a gente ria-se assim, a gargalhadas com Jesus. Essa era uma qualidade que ele tinha, irmãos. Número 9, irmãos, nada a ver com o anterior, mas muito a ver. O furor. Isto lo escreveu John Maxwell. Jesus tinha a qualidade do furor. Jesus sabia zangar-se, irmãos. E é importante também saber como zangar-se. Quando nós utilizamos o furor da forma correta, irmãos, seguimos o exemplo de Jesus. Ele olhou, por exemplo, para homens que não queriam a cura para aquele homem que tinha a mão seca. Isso está aqui, irmãos. Vos deixo a tarefa de ler o relato. Incrível, irmãos. É dia de repouso, Senhor. Como vais curar esse homem? E Jesus zangou-se com eles e curou. O mesmo aconteceu no templo, este é mais conhecido, quando ele pegou no látigo, no açoite, e deitou fora, irmãos, todos aqueles vendedores e compradores que tinham feito do templo um covil de ladrões. Se lembram, irmãos? Amém. E não o fez uma,
2 vezes Jesus limpou o templo, assim como uma corda de açoites. O furor não é bom, é pecado quando favorece o ressentimento ou a inimizade, ou quando imaginamos um agravo inexistente. Por favor, todos digam inexistente. Essa é outra das estratégias favoritas do diabo. Criar um conflito inexistente na nossa cabeça. E o diabo é especialista em fazer com que vejamos a um amigo como um inimigo. E às vezes, a um inimigo como um amigo. Ai, Senhor, ajuda-nos. Cuidado, irmãos, com um furor errado. Também, número 2, quando o agravo que nos foi feito torna-se nas nossas mentes algo maior do que realmente é. Quando hacemos de um vaso com água uma tormenta. Número 3, quando sem um verdadeiro agravo sentimos ressentimento devido à dor não superada. Isto acontece muito, irmãos. Andamos enfurecidos por algo que não justifica aquilo. Número 4, quando a indignação é exagerada e a nossa capacidade de restringi-la é superada. Temos que dizer, ajuda-me, Senhor. Porque, irmãos, todos os cristãos deveríamos ter a capacidade de superar a indignação, superar o rancor. Número 5, irmãos, quando gratificamos os ressentimentos com vingança, causando dor ou dano. Esse furor não é bom. A vingança não é nossa, irmãos. Diga, não é minha. Que o Senhor repreenda o espírito vingativo. Amém. Que é um dos piores espíritos que há, irmãos. Que o Senhor nos ajude a perdoar como Ele perdoou. E a fazer o bem sem interessar a quem. A vencer o mal com o bem, irmãos. Quantos concordam? Estou na Bíblia. Quería decir que yo tengo una costumbre para ayudarme a perdonar, que a veces la gente lo ofende a uno y digo, Señor, yo ofendo. Muchas veces ofendo, entonces ¿quién soy yo para sentirme ofendida? No soy nadie, es orgullo. Entonces tengo esa práctica, no es fácil, porque o inimigo siempre está a trazernos a nuestra mente Ofensas, agravos, miradas, lembranças, e lutamos com isso. Mas sempre que vou à presença de Deus, Senhor, Tu me tens perdoado tanto, quem sou eu para estar zangada com o meu esposo, com o meu filho, com irmãos? Não sou ninguém. Essa é uma prática que eu faço como disciplina, porque eu sei que também eu ofendo muito. E é também fazer essa oração com minha relação com Deus, porque diz a palavra de Deus que se eu não perdoo a um irmão, Ele também não me perdoa a mim. É uma questão de disciplina e nosso Senhor, que era santo e não fez nada a ninguém, Ele foi o que recebeu mais maltratos, castigos, de gente que curou, que alimentou, não? Ninguém estive ali na cruz a dizer, não, Ele é inocente, estava sozinho o Senhor. Nuestros hijos siempre van a estar enojados porque le decimos una cosa a la otra. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el liderazgo en la casa, en el trabajo, si sos jefe o en cualquier lugar. Siempre el que va al frente es el que más recibe. Y tenemos que tener un corazón perdonador. Glória a Deus. Vamos avançar, irmãos, o tempo é escasso. Somente ficou o ponto 6. O ponto 6 se lo resume en una palabra: proyección. Às vezes projetamos o nosso pecado na vida de outros e achamos pecado alheio onde não há, porque na verdade, irmãos, o pecado não está ali, está aqui, está em nós. Janelas sujas, ventanas sujas, verdade? Seja mais uma vez. Número 10, paciência, outra qualidade essencial. Deixo aí um comentário que fala sobre a importância da paciência na liderança. É muito importante, irmãos. O ponto da amizade já foi desenvolvido antes. Temos que aprender a ser bons amigos, assim como Davi e muitos outros homens e o próprio Jesus, que teve muitas amizades. A Bíblia o fala. Número 12, irmãos, tato e diplomacia. O tacto e a diplomacia são tão importantes. Muitas vezes, irmãos, vamos ter que conduzir uma relação, uma situação com muito tato, com muita diplomacia e ser capazes
de conciliar pontos de vista opostos, sem ofender nem comprometer um princípio. Essa é uma lição grande, irmãos, que aqui não temos tempo nem espaço, mas vos deixo a tarefa de investigar. O que significa um líder com tato, com diplomacia? O poder de inspirar, no ponto 13, já estamos na última página, que tem a ver com a introdução, com a influência da qual já falamos. Homens como Neemias, leiam o livro de Neemias, irmãos, por favor. É um dos melhores livros de liderança de sempre. Cada capítulo do livro de Neemias é uma história incrível. E, de facto, este livro inspirou muitos livros sobre liderança. Número 14, capacidade executiva. Es ese que no posterga, que no procrastina, que no deja todo para mañana, sino que vamos, hay que hacerlo. Paz de Cristo, irmãos. Há que trabalhar. Olha para o teu vizinho e diz-lhe, há que trabalhar. Ustedes me divierten. Gloria a Dios, hay que trabalhar. Número 15, irmãos, a terapia de escutar. Para poder atacar a raiz dos problemas, um líder deve dominar a arte de escutar. Quantas bocas temos? Apenas uma. Quantas orelhas? Duas. Assim que há que escutar pelo menos o dobro do que falamos. Há que escutar. Os líderes devemos ouvir, devemos aprender a ouvir, porque as pessoas têm muita necessidade. Há que investir tempo, irmãos, para escutar. E número 16, y acá es porque hacemos que la gente escriba ensayos y que practique el arte de escribir. E isto é muito importante, irmãos. Aprendermos a escrever cartas, aprendermos a desenvolver o pensamento. Todos os grandes líderes, irmãos, têm tido esta capacidade. Alguém diga, ajuda-me, Senhor. Pastor, não sei como escrever. Escreva, porque tudo o que temos aprendido a praticá-lo. Como aprendemos a caminhar, irmãos? Caminhando. Como aprendemos a escrever? Escrevendo. Pronto, irmãos. Este tem sido, então, o último assunto. Eu penso que ficou muito para dizer. Fizemos o que pudemos, irmãos. Neste momento, irmãos, eu quero convidar-vos para inclinar o rosto em onde estamos e ter umas palavras de oração. Comece por umas palavras para pedir crescimento para si. Pode, por exemplo, dizer, Senhor, ajuda-me a crescer eu como líder. Se és homem, se és chefe de lar, pode começar por aí. Senhor, ajuda-me a ser um melhor líder do meu lar. Se és pai, se és mãe, diz para o Senhor, Senhor, eu quero ser melhor, ser um bom exemplo para os meus filhos, filhas. Se és líder aqui na igreja, ora comigo também assim, Senhor, ajuda-me a ser um melhor líder a cada dia, a desenvolver estas qualidades que acabamos de estudar, Senhor, que eu possa crescer em cada área, Senhor, e também possa, Senhor, aumentar a minha disposição para pagar esse preço, Senhor, que é alto da liderança e que já temos estudado. Amém, Jesus, um coração amplo, aleluia, um espírito generoso, Senhor, que esteja sempre disposto a sofrer, a padecer, a afrontar, Senhor, o que for necessário para manter sempre, Jesus, a minha liderança espiritual a crescer e a desenvolver-se. Em nome de Jesus Cristo. Mais um instante, irmãos, há uma parte importante desta oração que ainda falta. A multiplicação dos líderes. E enquanto tu continuas a fazer esta oração, permite-me orientar-te um bocado e dizer, Deus nunca irá permitir o crescimento do que é mau. El Señor tranca, detiene el crecimiento de lo malo. Y si el liderazgo no está sano, Dios no lo va a dejar multiplicarse, porque se va a multiplicar algo enfermizo, algo negativo. Ayúdanos, Señor, para sermos líderes sabios, líderes saudáveis, líderes íntegros, líderes positivos, que somente tragamos benefícios, bênção à tua obra, à tua igreja, para que possamos
também multiplicarmos e formar outros líderes que sejam como nós e ainda muito melhor do que nós, como tu, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogai, pois, ao Senhor da seara enviar trabalhadores. Multiplica, Senhor Jesus Cristo, os servidores, os colaboradores da tua obra, do teu reino. Faz com que cresçamos, Jesus, em número, como temos lido aí no livro de Atos. Os discípulos se multiplicavam, Senhor, e também a tua palavra crescia, porque era pregada, Senhor, por muitos mais a cada dia. Sim, Senhor, que o próximo retiro espiritual que tenhamos, Senhor, não seja aqui com 5, 6 mesas e 15, 20 cadeiras, que tenha que ser num local muito maior, Jesus, com muitos mais líderes, porque Portugal tem 11 milhões de pessoas, Senhor, e há muita colheita à espera. Que possamos multiplicarmos, Senhor,